Já posicionado junto com o Dr. Tito Lívio Barrichello, um crime bárbaro, um empresário que foi morto com, olha, quase 70 golpes de faca, uma enorme de uma barbaridade. Emanuel Perim, suspeito está preso, como é que a polícia chegou até ele? Boa tarde. Muito boa tarde, Rivaroli. Quem está junto com o Balanço Geral está preso depois de muito tempo de investigação. A polícia já tinha o fio da meada e conseguiu chegar onde estava esse conhecido como Paraíba. Ele que matou um empresário que atuava no ramo de automobilismo e alguns outros comércios, eu vou dizer, escusos, que já você que está em casa vai entender. 2018 foi o crime. Comoveu Almirante Tamandaré e também Curitiba. Principalmente, Riva, como você falou, pelo requinte de crueldade. Como tudo aconteceu? Um corpo que foi encontrado queimado. À época tivemos informações que o corpo foi mutilado. As partes íntimas teriam sido retiradas, de acordo com reportagens à época. Quem fez algo tão brutal? A polícia sabia e chegou até ele. Você vê na reportagem do Thiago Silva. Um crime bárbaro em 2018 no município de Almirante Tamandaré chamou a atenção da polícia. Numa estrada de chão, longe da região central, um homem morto e queimado. No local encontra-se um masculino, aproximadamente 40 anos de idade. E o interessante ali, até arrisco em dizer, mas parece ser até um crime sexual, porque ele está com as genitálias, a parte de baixo da cintura toda queimada, né? Inclusive, mais cedo, quando os bombeiros chegaram aí, eles tiveram que apagar o fogo ainda, e ele estava queimando só a parte de baixo da cintura. Foi achado o celular da vítima, né, um celular bom, foi achado carteira da vítima, né, o carro foi recuperado ontem no período da tarde, né, na Vila Auer, foi abandonado lá, com todos os pertences ainda dentro do carro. Depois que o corpo foi identificado oficialmente no Instituto Médico Legal, a polícia ouviu familiares e começou a procurar pelo suspeito. Durante uma operação realizada pela DHPP para prender o acusado, os policiais chegaram a ir a uma casa de prostituição em Curitiba. A polícia, então, conseguiu chegar à identificação do responsável pela morte do empresário Edson Abreu, com mais de 70 facadas. Durante a investigação, a polícia descobriu que o suspeito fugiu para outro estado, passou por São Paulo, pela Paraíba, até ser preso ontem em Santa Catarina. Estamos voltando de Joinville, a DHPP, através da 2ª Delegacia de Homicídio, conseguiu prender um criminoso procurado, que matou um empresário em Curitiba, na sede em eventos, no bairro Parolim, que é uma casa de prostituição. E essa vítima morreu com mais de 70 facadas e o corpo foi despejado em Almirante Tamandaré. O homem responsável pelo assassinato já está preso em Curitiba e à disposição da justiça. A polícia investiga agora se ele contou com a ajuda de outras pessoas. Nesta quinta-feira, o acusado deve prestar um novo depoimento à polícia para esclarecer a motivação do assassinato e as pessoas que o ajudaram no crime. Rivaroli, quem está com o Balanço Geral, veja só a situação. Empresário, eu falei que a vítima, o Sérgio de Abreu, vulgo Vermelho, ele era conhecido como Vermelho, atuava no ramo de carros, mas também tinha um outro negócio. E quem é que matou ele? O sócio dele num desses negócios, que é o Edson Diniz, vulgo Paraíba. Deixa eu conversar aqui com o Dr. Tito Barrichello em mais um trabalho da DHPP. Doutor, obrigado pela participação no Balanço Geral. Primeira coisa que eu pergunto, era só loja de carro ou tinha mais um comércio envolvido nisso? Bom dia, Riva. É mais um caso que a DHPP conseguiu resolver. Você lembra bem, na época, Riva, esse caso comoveu Curitiba e comoveu o Almirante Tamandaré. Por quê? Porque nós tínhamos um empresário do ramo de venda de veículos, mas também um empresário do ramo da prostituição, que foi morto com mais de 70 facadas aqui em Curitiba. E o corpo foi desovado, como se diz no linguajar popular, né, em Almirante Tamandaré. As investigações não pararam desde o início.
que ficou comprovado, Riva? Que esse criminoso, que eu não posso mencionar o nome por questões legais, que vocês devem ter investigado e chegam nesse nome, ele se desentendeu com a vítima nessa casa de prostituição chamada Seven Eventos, que funcionava no bairro Parolim. É uma casa de luxo, com piscina, com uma estrutura gigantesca ali, Riva. E houve essa briga. Após a briga, então, esse criminoso desferiu aproximadamente 70 facadas, pegou o corpo da vítima, Riva, por volta das 5 horas da manhã, colocou dentro da caçamba de um veículo Amarok, Volkswagen Amarok, que é uma caminhonete grande da Volkswagen, e levou até Almirante Tamandaré. Chegando lá, jogou o corpo, colocou fogo e retornou a Curitiba. O que ele não esperava é que nós fôssemos fazer todo o trajeto dele, Riva, e fizemos. Inclusive temos as imagens que eu tenho ciência que você tem essas imagens, né, dele após deixar esse veículo, após deixar o veículo Amarok, pegando um ônibus da Urbis, nesses terminais de ônibus. Está ali o rosto dele, muito tranquilo, né? Ele pegando o ônibus e indo para sua casa. Ele não esperava que a polícia chegasse nele, mas nós chegamos, Riva, e conseguimos cumprir esse mandado de prisão preventiva. Esse criminoso estava escondido na cidade de Joinville. E quero agradecer à Polícia Civil do Estado de Joinville, à Polícia Militar de Joinville, que nos auxiliou nessa prisão. Houve um desacerto comercial, delegado Tito. Seria isso? A principal linha de investigação, me parece que a questão ali de um desacerto, onde o senhor fala algo aqui fora do ar que foi fundamental, regado a drogas, gente. Porque é muito difícil que um homem matasse o sócio com 70 facadas, doutor. Então existe também essa possibilidade, né? Sem dúvida alguma, é uma atividade ilícita, é uma atividade ilegal, porque é crime a manutenção de casa de prostituição. Nós fizemos a busca e apreensão na época nessa casa, atrás desse criminoso, entramos, chutamos as portas, Riva, tentamos encontrá-lo, mas infelizmente, por ele ter um certo poder aquisitivo, ele se mudou para Joinville. E aí nosso trabalho de inteligência conseguiu localizar ele em Joinville. E como eu falei, agradeci a essas polícias que fizeram a prisão, e ele tentou fugir, Riva, ainda. Estava em uma casa grande, uma casa de luxo, de 2 andares, e ele pulou do local e acabou se machucando conforme laudo do exame de corpo de delito. Nós interrogamos ele alguns dias atrás, lá em Joinville. Ele obviamente negou a autoria, disse que ele é vítima, né, e que ele não estava se escondendo. Mas quando a polícia chegou, ele tentou fugir. Será, doutor? O Thiago até ventila essa possibilidade na matéria que foi para o ar, perguntando se mais alguém pode ter ajudado o Paraíba. Como que está essa questão, doutor? Essa questão é de grande importância, Riva. Por quê? Porque temos que saber se houve coautoria ou se houve participação. Acreditamos que tenha havido, no mínimo, participação, através da cumplicidade e instigação, porque alguém limpou o sangue, alguém ajudou a carregar o corpo, né? Então nós temos partícipes, não sei se nós temos coautores. Mas para isso nós precisávamos chegar em quem? Neste criminoso, que eu não posso mencionar o nome por questões legais. Mas chegamos. Ele está preso, foi interrogado e as investigações continuam. Se houve coautoria, a DHPP vai chegar lá, Riva. Lembrando que foi uma prisão preventiva, né? E isso faz toda a diferença também. A partir de agora, ele que deve esclarecer alguma suposta parceria. Riva, abrimos para você no estúdio, faz a pergunta, eu repasso para o doutor Tito. Emanuel Perin, eu quero saber o seguinte, porque o Vermelho era conhecido por ser dono de loja de carro. O Paraíba, onde é que ele conhece? Onde é que esse Paraíba entra na vida dele para que os dois pudessem juntos ali montar uma zona, uma casa de prostituição? Em que momento isso acontece, como é que eles se conhecem e por que termina assim, Emma? Bom, doutor, Riva pergunta, em que momento a vítima, Sérgio, vulgo Vermelho, conhece Edson, vulgo Paraíba, antes ainda deles fazerem essa casa de prostituição? Em que momento? A polícia sabe disso? Riva, segundo informações, eles eram sócios em atividades legais e atividades ilegais. Então já se conheciam há um bom tempo e tinham outros negócios. E o negócio principal que levou, infelizmente, à morte desse empresário foi essa casa de prostituição. Na época nós fizemos a busca e apreensão, encontramos lá todos os elementos que demonstram a existência de uma casa de prostituição. E em virtude da briga, em virtude do desacerto, né, a vítima... exatamente às 5 horas da manhã, saiu dessa casa de prostituição em direção ao local em que ela seria queimada. Você veja, Rivaroli, é importante quem está em casa lembrar de como tudo aconteceu, né, doutor? Porque a gente tem aí requintes de crueldade. A gente ouviu numa reportagem
uma testemunha, na época, falando que o fogo, quando chegou a polícia, ainda estava pegando fogo nas partes íntimas. Quer dizer, o que a gente denota aí, doutora, que existiu muita raiva naquele momento. Eu não vou dizer passional, porque a linha não é essa, mas que teve um ódio muito grande por parte do Paraíba, teve, né? Sem dúvida alguma, Riva, essa informação é verdadeira. É um crime grave, é um crime que denota o ânimos necandi, que é a vontade de matar de forma inequívoca, porque não é normal, né? Um criminoso subtrair a vida de outro utilizando tantas facadas. Nós contamos aproximadamente 70 facadas no local, na vítima. Então mostra o ódio, mostra a ira, mostra a raiva, mostra o descontrole. No entanto, em momento posterior, alguns minutos depois, ou 30 ou 40 minutos, conforme as imagens de câmera de segurança da URBS, ele aparece muito calmo, aparece muito tranquilo, indo para sua casa onde foi dormir. Então, é um criminoso perigoso, é um criminoso que demonstra até um traço de psicopatia. É muito importante, Riva, quem está em casa, o que o doutor falou, porque nessa ânsia da gente falar que ele fez tudo com ódio, pode ser que haja uma estratégia em dizer que ele agiu no calor do momento. Mas será que uma pessoa que não está pensando no que faz vai queimar o carro? Vai pegar depois um ônibus com toda a tranquilidade, como falou o doutor? Quer dizer, provavelmente pelos passos que ele deu depois, pode ser que tenha havido uma premeditação aí, né? Porque não foi uma coisa simplesmente de cabeça. Eu queria agradecer muito mais uma vez o doutor Tito Barrichello, participando ao vivo do Balanço Geral Curitiba. Obrigado, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço, Riva, e parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, levando informação ao cidadão curitibano. Muito obrigado, doutor. Tá aí o Emanuel Perim, o doutor Tito Barrichello. É isso, gente. Delegacia de Homicídio e Proteção, a pessoa trabalhando. Aliás, a delegacia toda agora merece um aplauso, gente. 1 ano e meio depois. Tem noção do que é isso? 18 meses, investiga daqui, puxa de lá, fica em cima, mas coloca o principal suspeito de ser um criminoso com grau de violência altíssimo na cadeia. E minha amiga Voz do Além, lugar de bandido é lá. É isso. É no Chilindró. Ótimo. É aí o lugar, é onde tem que ficar. E vai ter que responder por isso. Aí é bonito. Aí é bonito. É a polícia trabalhando, dando resposta. Desacerto comercial. Um era dono, o outro queria ser também, os dois eram sócios e deu esse rolo todo.